preparou 30 anos para exercer um ministério de 3 anos. Agora, batizado por João Batista, você sabe melhor do que eu, Jesus vai ser batizado para começar dali em diante o seu ministério. Uma pomba, o Espírito Santo, de forma corpórea. Isso daqui é sobrenatural, porque é a primeira vez que o Espírito Santo aparece de forma corpórea na Bíblia. Ele aparece como uma pomba, pousa sobre Jesus, e os céus é aberto, e uma voz estrondosa aparece, e é Deus falando do céu, de forma que todos ouviram. E a voz era: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, agora batizado nas águas, tendo o aval do Deus Pai, vai ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Porque há momentos que não é porque estamos em pecado, não é porque erramos ou estamos vivendo consequências da vida. É o Espírito Santo que decide conduzi-los ao deserto. Agora Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Satanás, diz a palavra do Senhor, quando Jesus teve fome, ele é tomado, e Satanás vai afrontá-lo e diz: rapaz, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus acabou de ter o aval de Deus Pai, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, Satanás quer colocar dúvida naquilo que Deus colocou sobre seus filhos, e diz: se tu és, me dá um comprovante. Pega essas pedras e transforma em pães. Só que Jesus, ele entende que não precisa provar nada para Satanás. Jesus entende que não precisa provar nada para enviá-los do campo. Quem sabe o que Deus tem na vida dele é ele. Se eu já entendi o que Deus tem comigo, não preciso de aval do mundo, não preciso de aval do homem. Se Deus falou comigo, já é suficiente. Não preciso. E Jesus entende: não preciso provar nada para ninguém. O que Deus Pai me entregou é suficiente. A hora de ser manifestado vai chegar. E aí vem. E a hora chega de concluir. Jesus sai do deserto. Diga para o irmão que está do seu lado: uma hora o deserto acaba. Uma hora, diga. O deserto acaba. Jesus sai do deserto. E ele escolhe, seleciona aonde vai ser o seu primeiro milagre. A comprovação de que tem algo de Deus vai chegar. E é em um casamento. Em Caná da Galileia. Talvez ninguém esperava que fosse em Caná da Galileia. Talvez alguém menosprezava Caná da Galileia. Mas Jesus seleciona: vou fazer o meu primeiro milagre em Caná da Galileia. Ao terceiro dia, você leu comigo, versículo 3. A mãe de Jesus, ela repara que o vinho acabou. Vinho na Bíblia significa alegria. A alegria do casamento acabou. A alegria da família acabou. A alegria da festa agora acabou. Só que Jesus chega na festa. E a mãe de Jesus vai até Jesus e diz: ei, rapaz, não tem vinho. Acabou o vinho.
não tem mais com que se regozijar. E numa festa, o que não pode faltar é a alegria. E aí ela vai até Jesus. E eu pulando um pouco essa parte, eu pulo para o verso 7, aonde Cristo agora, ele diz para os servos: peguem as talhas, e enchei-as de água. O que é talha, Marcos? Talha era um jarro de pedra, diga pedra. Era um jarro de pedra que era posto na porta da festa ou na porta da onde estava acontecendo o evento. E ali eles lavavam as mãos e os pés antes de entrar na festa. Para quê? Para que não entrassem na festa de forma impura, de forma que fosse sujar o casamento dos noivos. Então era necessário que tivesse um jarro de pedra de aproximadamente 40 a 60 litros para lavar as mãos e os pés antes de entrar na festa. Só que ao terceiro dia o vinho acaba. Só que a mãe de Jesus repara: o vinho acabou. E Jesus está reparando que não tem água mais nas talhas. Era a mãe de Jesus dizendo: a alegria acabou. Naquilo em que eu me alegro, terminou. Aí Jesus está dizendo: sabe o que acabou também? Acabou a água da purificação. Acabou a água da santificação. Traz as talhas e encheias. Alguém está preocupado com o movimento. Alguém está preocupado com a vitória. Alguém está preocupado com a unção que vai ser derramada. E Jesus está preocupado com a santificação. Traz as talhas, rapaz. Por quê? Porque não tem como ter vitória sem santificação. Não tem como ter cura sem santificação. Não tem como ter alegria na festa se antes se esqueceram da pureza. Então ele dá uma ordem: traz as talhas, porque precisa encher elas. E agora eles enchem aquelas talhas, aproximadamente, irmão, de 600 a 900 litros de água. Só que o que me espanta é que lugar de vinho não é em talha, lugar de vinho é em odre. Você vai lembrar da parábola de Jesus, onde ele diz: não se põe vinho novo em odre. Então lugar de vinho é em odre. É um lugar específico para o vinho. Só que Jesus está mandando colocar água nas talhas. E ele diz agora: tirai. E vai servir o mestre Sala direto da talha. Irmão, para o vinho ser bom, ele precisa passar por um processo. E o processo não é fácil. Tem que ser pisado, tem que ser fermentado, tem que colocar conservante, tem que deixar separado. Tanto que o vinho mais antigo é o mais puro. Por quê? Porque é necessário passar por um tempo de preparação para que ele chegue no ápice da sua estatura. Só que Jesus parece que está fazendo tudo exatamente ao contrário do que a festa está pedindo. Preste bem atenção. A gente chega na igreja e começa a pedir um monte de coisa. E o Senhor começa a nos pedir coisas contrárias, coisas que os nossos olhos carnais não vão resolver nada.
faz o que você tem que fazer. Não se preocupa comigo. Eu vou fazer na hora que tiver que fazer. E qual é a nossa responsabilidade? Orar, buscar, jejuar, tomar posição e fazer aquilo que Ele nos manda. Glória a Deus. Deus, aleluia. Eles obedecem. Aparentemente, não vai acontecer nada. Aparentemente, vai ser a pior água bebida da terra. Por quê? Porque foi tirado de um jarro de pedra de 40 a 60 litros. Como é que vai diluir? Como é que vai ficar bom? O Romano Plínio deu uma especificação, ele era especialista em vinho. E ele disse: o vinho melhor, o maior vinho que pode existir sobre a terra, o bom vinho, ele se chama Sapá. O que é Sapá, Marcos? Sapá é um vinho que não é prejudicado pela diluição da água. É um vinho que ele é puro, que não se usa conservante, que não se usa artifícios, temperos para mudar a característica do vinho. Então, em outras palavras, ele está dizendo: o melhor vinho é o vinho que é puro, que é excêntrico, que não é prejudicado pela diluição da água. Só que Jesus pega um jarro de pedra e enche de água e está dizendo que é vinho. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso. Ninguém está vendo o que está do lado de dentro. Alguém está olhando e está dizendo: é água. Saiu da talha. Talha é feita para limpar. Então, se eu pego daquela água para limpar, logo aquela água que estava ali dentro, ela fica suja. Quem fica limpo sou eu, mas a água que está lá, ela vai ficar suja. Alguém vai dizer: ele veio do sujo. Da onde ele veio é impuro. Despreza a água. Alguém está olhando e está vendo água. E Jesus está falando: já pode servir. Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Vai acontecer algo sobrenatural aqui esta manhã. Glória a Deus. Alguém olha e menospreza, dizendo: é água. E Cristo já está vendo vinho, dizendo: pode servir para o povo, porque eu já transformei esta água em vinho. Por que, Marcos? Porque Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Porque para Deus nada é impossível. Ele é especialista. O problema é a diluição da água. Então faz o seguinte: eu vou pegar da água e vou transformar em vinho. Eu vou tirar da onde todos dizem que não vai sair nada, e eu vou fazer aparecer o melhor vinho que foi provado nesta terra. O Senhor está dizendo para crentes aqui esta manhã: da onde disse que não ia sair nada, da onde disse que não ia ter palavra, da onde disse que não ia ter unção, da onde disse que não ia ter milagre, Ele está dizendo: foi daí que eu escolhi para sair as minhas maiores maravilhas. Foi daí. Oh, meu Deus. E aí tu desce, vai servir, rapaz. Eu quero entrar no terceiro dia, vamos lá. Vai servir esta água, rapaz. Ele vai servir. Quando vai servir a água, o mestre de sala diz: ô rapaz, tem algo de errado aqui. E alguém pensa: pronto, servir água com homem. Tem algo de errado o quê? O que tem de errado é que em toda festa que eu vou, entrego o primeiro vinho bom. E depois que o pessoal tem bebido bem, aí vem o vinho mais ou menos. O pessoal já está bem fora de si. E aí a gente joga qualquer coisa e vai engolir. Mas você fez o contrário.
vinho ruim, que era para ser agora no final, se tornou o melhor vinho. Aleluia. É um vinho que eu nunca provei. Glória a Jesus. O porquê disso? É porque Jesus chegou na festa. Glória! Olha a ótica do mundo. Primeiro começa bem, mas o final é mau. Todo casamento ao extremo, o seu final saiu no jornal. Mulher jogou água quente na cara do seu marido. Todo casamento ao extremo, o seu final sai nos jornais. Homem mata sua esposa. A ótica do mundo vai começar bem, no meio vai ter turbulências, mas no final é morte. No final não tem alegria. No final tem ansiedade e depressão. Aí o Senhor disse: não, antes tinha ansiedade, antes tinha depressão, antes de quê, Senhor? Antes de eu chegar na festa. Porque depois que eu chego na festa, o que era para ser morte transforma em vida. O que era para ser luta transforma em vitória. O que era para ser problema transforma em solução. O que era para trazer prejuízo, eu trago lucro. Por quê? Porque Jesus chegou na festa. Transforma. Isso daqui é uma tipificação de Cristo, gente. Por quê? Porque a lei, a antiga aliança, ela foi feita por mãos de Moisés em pedras. Então as talhas que eram feitas de pedras simbolizavam a antiga aliança. Glória a Deus. Mas agora Jesus Cristo pega da antiga aliança e cumpre a lei. E quando ele vai transferir a água para se provar no meio daquela festa, já não é mais água, já não é mais a antiga aliança, já é uma nova aliança. E essa aliança não vem de água, ela vem de vinho. E a resposta de Cristo é: tomai e bebei. Por quê? Porque este é o meu vinho, o meu sangue, que é derramado por vós. Cristo na cruz do Calvário disse: tetelestai, está consumado. Por quê? Uma nova aliança se estabelece. E agora o que era para ser morto vai se tornar em vida. Vida. A nova aliança de Cristo chega. E agora não é mais água, é vinho. Em outras palavras, Cristo estava dizendo: antigamente, na antiga aliança, o que purificava vocês era a lei. A lei de Moisés. O que purificava vocês era Êxodo, capítulo de número 23. Mas a partir de agora, o que lava, livra, cura, liberta vocês é o sangue de Jesus, que é derramado na cruz do Calvário. E para que o povo fique completo e incompleto, no versículo 1, ele diz: ao terceiro. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou dar uma colinha para você, ao terceiro dia. No 3 você fala 3. Isso, tem que identificar, tá vendo? Ao terceiro dia. Ao terceiro dia, me lembro de Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente vai chegando ao terceiro dia. No primeiro dia de Gênesis capítulo 1, ele começa a falar: Bereshit, Bará, Elohim. O que é isso, Marcos? No princípio criou Deus. Ou no princípio Deus criou. E aí ele continua os versículos dizendo: no primeiro dia, eu fiz os céus e a terra. Primeiro os céus, depois a terra. Aleluia. No versículo 2 ele diz: e a terra era sem forma e vazia. E tem mais: além de ser sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo.
Então estamos falando de algo que estava dominado. Só que o versículo não termina somente aí. O versículo termina dizendo: mas o Espírito Santo pairava sobre as águas, ou se movimentava sobre as águas. Isso aqui me espanta. Por que, Marcos? Porque quem se movimenta não está preocupado. Aleluia. Quem paira não está ansioso. Glória a Deus. Quem paira está tranquilo. Aleluia. Isso aqui me espanta. Por quê? Porque a terra está sem forma, está vazia e tem trevas sobre o abismo. Meu Deus. E é o Senhor dizendo: rapaz, tem treva, está sem forma, está vazio, mas fique tranquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo, Aleluia. ele está pairando sobre as águas. Sabe aquele problema? Fique tranquilo. O Espírito Santo, ele está pairando sobre as águas. Aleluia. Marcos, mas eu não estou vendo nada acontecer. Marcos, mas eu não estou vendo nada mudar. Pela escuridão que está o negócio, não dá para ver o Espírito Santo lá. Mas ele me trouxe aqui esta manhã para te dizer: fique tranquilo, porque mesmo não dando para ver, ele está lá. Mesmo não dando para enxergar, ele está lá. E ele está pairando, ele não está ansioso, ele não está sem paz. Ele está tranquilo, sabendo que a terra é dele. Glória. Ele não perdeu o controle. Quem perde o controle no primeiro dia somos nós. A gente fica sem paz porque está com treva. A gente fica ansioso porque está vazio. A gente fica questionando ao Senhor porque está sem forma. Mas Ele está dizendo: rapaz, antes da terra ser tua, ela já era minha. Glória a Deus. Glória. Versículo 3. E disse Deus, a primeira vez que Deus fala na Bíblia: haja luz. Oh, meu Deus. Aleluia. Vamos lá, gente. Haja luz. Haja luz. No primeiro dia. Quando Cristo vem, no seu primeiro dia, Ele já traz luz para nós. Glória a Deus. Aleluia. E aí chega o segundo dia. E aí entra na mensagem. Segundo dia. E Deus fez separação. Diga, separação. Separação é o mesmo que santificação. Glória a Deus. No segundo dia, depois de ver que a luz é boa, ele faz separação. Agora que o negócio é bom, vamos fazer o seguinte: eu vou separar o que é bom e o que é ruim, o que presta e o que não presta, o que é sujo, sujo-se mais, o que é limpo, limpe-se mais. Segundo dia, eu quero santificação. Como é que eu tenho santificação? Eu tenho santificação quando eu ando na verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é a verdade. A verdade é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é Jesus. É o Pará, é o verbo. João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, era a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então se eu ando com Jesus, eu tenho que andar com a verdade. Se eu estou com Jesus fora da verdade, então logo eu não tenho Jesus. Dia 2. Quando chega no dia 3, no dia 3 o Senhor decide fazer algo extraordinário. Que é isso, Marcos? Mais extraordinário que o Guaxa. Mais extraordinário que a luz. Glória a Deus. Mais extraordinário que a santificação, a separação, a verdade do dia 2. Mais extraordinário. O que ele fez, Marcos? Ele deu uma ordem. Versículo 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Ele disse: Deus, produza. Eu disse o quê? Produza. Ele disse: Deus, produza. Aleluia. Isso aqui mexe comigo. Glória a Deus. Coisa linda. Isso aqui mexe comigo. Porque agora o Senhor não está fazendo. Ele está dando
ordem para que alguém faça. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Ele agora não decide fazer. Ele agora decide dar uma ordenança a ele. Dizendo, olha, eu fiz até o dia 2. Daqui em diante, é você que tem que fazer. Glória a Deus. Ele dá uma ordem para a terra. E a ordem é produz. O que me espanta é que, em momento nenhum, o Senhor disse que a terra tinha capacidade de produzir. Deus, oh glória! O que me assusta é, em que momento nenhum, o Senhor disse, olha, tu tem capacidade. Olha, eu já coloquei um dom dentro de você. Olha, eu já mexi no negócio aí. É só você exercitar. Não! Ele só vai fazer até o capítulo 2. Haja. E quando chega no dia 3, ele diz, ei, está muito descansado. Está muito descansado. Só está eu trabalhando aqui. Só está eu fazendo aqui. Faz o seguinte, agora é a sua vez. Produza. Aleluia. E a terra produziu erva, árvore. Sabe o que é interessante? É que em Timóteo, Paulo diz para Timóteo, ei Timóteo, tu está meio cabisbaixo porque existem doutores no meio de vocês. Tu está se sentindo incapacitado. Porque aonde você congrega, aonde você prega, só tem doutores da lei, só tem PhD e por aí vai. Mas eu te digo, rapaz, desperta o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus não te será dado. O dom de Deus já há em ti. E é Deus dizendo para a terra, no seu terceiro dia, ei, chegou a hora de produzir. Chegou a hora de despertar. O dom de Deus já está dentro de ti. O que falta é despertar. Oh glória! Ao terceiro dia,